Amém. Pode se assentar, queridos, por gentileza. Vamos continuar então a nossa série de mensagens lá no livro de Jonas. Então abra comigo lá em Jonas, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 17 e todo o capítulo 2. O versículo 17 do nosso contexto, ele acaba englobando todo o capítulo 2 também, é o contexto do capítulo 2. Por isso que eu deixei separado esse versículo para lermos no dia de hoje. Jonas, capítulo 1. Então nós leremos o versículo 17 do capítulo 1 e todo o capítulo 2 do livro de Jonas. Hoje nós falaremos sobre a oração de Jonas. 17, versículo 17 e todo o capítulo 2. Diz assim então a palavra de Deus. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouvistes a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que prometi, cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Vamos fazer mais uma oração. Ó Deus Todo-Poderoso, que a Tua santa palavra fale aos nossos corações na tarde de hoje, que possamos ser edificados através dessa oração de Jonas, que possamos aprender conforme todo o livro de Jonas, todas as mensagens que aqui nos mostram, que o Senhor ilumine os nossos corações com o Teu Espírito Santo e possamos aprender com Ele. Possamos ir até Cristo, termos a paz, termos o descanso, temos um clamor, temos tudo aquilo que nós necessitamos para as nossas vidas. Fale conosco através da Tua mensagem, fale conosco através de mim, Pai. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Queridos, talvez vocês tenham tido uma impressão de que até o presente momento a gente pegou muito pesado com Jonas, né? Porque todo o capítulo 1, ele acaba realmente trazendo um lado de Jonas que até então a Bíblia não tinha destacado. A gente só sabia de Jonas o que dava a respeito lá no livro de 2 Reis, quando a gente vê que Jonas estava pregando na época de Jeroboão II, uma época de expansão de Israel. Então, isso se dá até o momento em que o profeta ele demonstra rebeldia. E essa rebeldia, como nós falamos no domingo passado, ela gera uma cegueira espiritual. E o capítulo 2, ele relata como o Senhor curou Jonas dessa cegueira espiritual. Então hoje a gente não vai pegar tão pesado assim com Jonas, mas a gente vai ver como o Senhor começou uma transformação na vida dele. Aquela insensibilidade, aquela rebeldia contra a vontade de Deus, hoje no capítulo 2, a gente vai perceber um outro Jonas, um outro profeta, talvez o mesmo profeta
que estava pregando durante o reinado de Jeroboão II. O tema de hoje, meus queridos, vai ser a graça transformadora. Graça no sentido de misericórdia. O que é graça? Graça nada mais é que a misericórdia que o Senhor tem para conosco. É um favor, é algo que a gente não merecia, mas Ele concede a nós. Então aqui a gente vai ver como essa graça, esse favor, essa benevolência praticado por Deus para com o homem, em específico aí para a vida de Jonas, como ela foi praticada aí nesse capítulo 2. Nessa história, então, nós veremos como esse fruto de misericórdia dele, esse fruto de amor, fruto de cuidado se manifestou na vida de Jonas, mais uma vez, de forma imerecida. Mas Jonas, ali na beira da morte, ele reconheceu e começou a ser transformado por Deus. Então, só para a gente voltar e se contextualizar com o capítulo 1, a gente tem lá a história, então, Jonas, ele recebe o seu chamado para ir até Tarsis, para ir até a cidade de Nínive, isso lá no versículo 2 do capítulo 1, ele não aceita, a gente já viu o porquê que ele não queria ir para Nínive, a Síria, né, a capital, a Nínive era a capital da Síria, a gente percebe que a Síria era um grande inimigo de Israel, Jonas não gostava dessa nação e decide fugir para Tarsis, um lugar totalmente oposto. Enquanto Nínive ficava para cá, Tarsis ficava para cá, lá no sul, né, o sudoeste ali da Espanha. Depois disso, ele entra nesse navio, então ele desce até Jope, lá ele pega um navio, aí tem as tempestades, os marinheiros, a gente viu o relato dos marinheiros, né, que até o capitão se surpreende com Jonas, vai lá, acorda ele, porque ele estava dormindo, e fala assim, como é que você pode estar dormindo durante um contexto desse? Evoca o teu Deus. A gente viu que o descrente chamando o crente para orar. E teve todo aquele diálogo, Jonas é então lançado no mar, conforme inclusive uma sugestão dele, porque ele sabia que as coisas ali estavam acontecendo por causa da rebeldia dele. E assim então os marinheiros jogam ele no mar. Então esse é o contexto, esse é praticamente todo o capítulo 1 que nós tivemos no livro de Jonas. Então agora o capítulo 2, ele relata a oração de Jonas dentro do ventre do peixe, e lembrando que é um peixe, tá? Às vezes na escola dominical, às vezes quando a gente era pequenininho, eu falo por mim, quando eu era pequenininho, eu achava que era uma baleia. A gente não sabe se é uma baleia, a gente talvez seja um peixe muito grande, provavelmente, né? Para engolir um homem, então é um peixe muito grande. A gente às vezes afirma baleia, mas a gente não sabe se é um peixe muito grande. E esse capítulo 2, então, ele relata Jonas nesse peixe, que mostra a contrição do profeta, o arrependimento. Percebe-se que nas palavras de Jonas muda a forma como ele fala com Deus, muda a sua visão, a sua resposta, e por isso que nós vemos no capítulo 2 um homem diferente do capítulo 1. Será que é o mesmo? A gente se pergunta, será que é o mesmo Jonas? A gente sabe que é o mesmo Jonas, porque também sabemos que quando Deus age nos seus, age no seu povo, os corações se quebrantam, os corações se transformam. Então a gente pode sim dizer, é o mesmo Jonas, só que diferente, transformado, quebrantado. Porque quando Deus age com correção, ele também age com misericórdia, ele age com graça. Então Jonas, algo que é muito necessário também a gente saber, não é que Jonas era rebelde. Porque se Jonas fosse rebelde, Deus não devia nem ter chamado ele para o ministério, né? Deus não chamaria ele para o ministério. Mas Jonas estava num momento de rebeldia, né? Então, desde quando ele foi chamado para pregar para Nínive, ali talvez foi um pecado que ele lutasse e tal, e foi evocado e ele decidiu afundar nessa rebeldia. Então, ele estava num estado de rebeldia, desde quando foi chamado para essa missão. Então a gente vê tudo isso no capítulo 1. No capítulo 2, muda a história. Do profeta rebelde para o profeta arrependido. História muito parecida quando a gente vê com Paulo, né? Paulo, não é que ele estava rebelde. Paulo, ele ia atrás dos cristãos, matava cristãos e perseguia a igreja até que ele tem um encontro com Cristo, né? Até os mesmos 3 dias, né? Que ele ficou cego, né? Durante ali, Deus vai mandando ali Ananias encontra com ele e ora pelo Paulo
e algo cai do olho dele, a Bíblia fala que é como escama, não quer dizer que é escamas, mas algo como escamas cai dos olhos de Paulo e a partir dali ele é um homem transformado. Então a gente tem essa relação, né, de quando tem realmente um encontro com Deus, às vezes até num momento de correção, porque Paulo estava sendo corrigido, ficou 3 dias cego, caiu, né, ali durante o caminho até Damasco. Então a gente percebe que Deus, quando tem esse encontro, ele age, ele manifesta a sua graça para a transformação, para quebrantamento da pessoa. Por isso, disse no primeiro sermão, e eu repito hoje, que o livro não trata de Jonas, ele trata de Deus. Às vezes a gente lê o livro de Jonas, acha que ele é o personagem principal, mas não é. É Deus, é como Deus manifesta a sua vontade, como Deus quebranta a vida de um homem, como Deus exerce misericórdia até mesmo para o ímpio, como Deus faz todas essas coisas. E eu queria fazer uma pergunta antes de irmos propriamente para o texto. O quão transformado por Deus tem sido o seu coração? Ainda há um espaço para um arrependimento, um agir do Espírito sobre você, ou ainda há a manifestação de alguma rebeldia? Às vezes o pecado, como nós vimos nessa história, ele cega. E também como a gente viu, né, no último culto, que o pecado ele cega, espiritualmente falando. Ele muda, ele faz a pessoa tornar-se irreconhecível. O pecado faz com que a pessoa se torne-se mais egoísta, mais ambiciosa, até mesmo fale diferente. A gente viu Jonas mentindo para os marinheiros, até que se tenha um encontro verdadeiro com o Senhor. No nosso caso, até que a gente tenha um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Então nessa noite a gente vai aprender como a graça de Deus constrange e transforma o coração e leva-o para um arrependimento da vida. Então por isso que a gente vai perceber, inclusive, nessas lições, a linha de progressão. Lembra que a gente falou que Jonas teve uma linha de regressão, né? Uma linha de realmente na verdade, de ir para baixo. Né? Ele estava numa cidade, foi para Jope, depois desceu no navio, do porão do navio, agora ele está no fundo do mar. E a gente vai ver que algo contrário vai acontecer. Né? A gente vai ver uma linha de progressão. Por quê? Porque são as 3 lições que a gente vai tirar hoje. Então ele valoriza o clamor, depois ele reconhece a correção e depois demonstra gratidão. Então, do mesmo jeito que a rebeldia levou ele para baixo, agora com o Senhor manifestando a graça na vida dele e dando mais uma segunda chance para ele quando ele foi engolido pelo peixe, a gente vai ver uma linha ali de progressão da vida do profeta. Primeiro ele valoriza, depois ele reconhece e depois ele demonstra gratidão. A gente vai ver tudo isso, tá? Então, a estrutura, versículo 1, lugar de oração, versículo 2, resumo da oração. Aí dos versículos de 3 a 6, o socorro da oração e o restante do versículo 6 até 10, a resposta de Deus. Essa é a estrutura do texto que nós vimos hoje. Então, em primeiro lugar, meus queridos, para a gente já entrar no texto e aprender a respeito dessa linha de progressão de Jonas. Quando a graça se manifesta em nós, nós valorizamos o clamor. Novamente, quando a graça se manifesta em nós, valorizamos o clamor. Perceba, ele esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Esse tempo que Jonas esteve dentro do peixe, ele é um período muito semelhante até descrito por Cristo lá em Mateus capítulo 12, versículo 40. Ele fala, né? Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Cristo faz isso para apontar a sua morte e ressurreição. Queridos, há uma discussão entre os estudiosos para falar a respeito de Jonas. Se Jonas morreu dentro do peixe, porque tem uns que defendem que Jonas chegou a morrer. Ele morreu dentro do peixe. Por quê? Até mesmo aquela ideia de no ventre do abismo, aquela palavra do abismo, é o que a gente chama de Sheol. Né? E o Sheol nada mais é do que o mundo dos mortos. Então, toda vez que a Bíblia fala de Sheol, fala de um lugar onde há mortos. E Jonas usa isso, no ventre do abismo, né? No ventre do Sheol, do lugar dos mortos. Então tem muita gente que acredita que Jonas realmente morreu e Deus o ressuscitou. E
Eles defendem isso porque foi algo igual a de Cristo. Cristo morreu e 3 dias depois ele ressuscitou. Claro, a gente não pode afirmar isso, que Jonas realmente morreu, mas mesmo que ele não tenha morrido, ele chegou na beira da morte. Se Deus não tivesse o resgatado, se Deus não tivesse tirado ele da condição, óbvio que ele ia morrer. Mas da beira da morte, quase morto, ele ressurge. E é por isso que Cristo fala, do mesmo jeito que houve com Jonas, haverá comigo. 3 dias depois, eu irei ressuscitar. Queridos, quando ele fala no ventre do peixe, na minha angústia, gritei, ele usa 2 vezes, angústia e gritei. Aqui a gente até chama de um paralelismo. O que é um paralelismo? É uma sequência de expressões muito semelhante uma com a outra. Então quando ele fala clamei e gritei, é basicamente a mesma coisa, que mostra o quê? Um momento de socorro de Jonas. Então um momento realmente de fragilidade, de vulnerabilidade de Jonas. Então no capítulo 1 a gente percebe que o capitão chama Jonas a clamar e ele não faz. Os marinheiros clamam a Deus, Jonas não faz, mas no sufoco, afundando, porque essa história aqui, queridos, não é que Jonas cai no mar, o peixe já come. A gente até percebe no texto que ele vai descendo, ele chega num abismo, ele vê algas. Onde que fica as algas? Fica lá no fundo do mar. Então ele foi até um lugar em que a morte realmente bateu, né, na porta, e o peixe foi lá e engoliu Jonas. Inclusive, o fato do peixe ter engolido Jonas foi um ato de salvação, porque tem gente que acha que o peixe ainda foi mais um estágio da punição, né? Então, Jonas foi jogado no mar, quase morreu afogado, e ainda não bastasse, Deus foi lá e mandou um peixe para comer ele. Não, o peixe não era mais um estágio da correção, mas era um método que o Senhor usou para salvá-lo do afogamento. Então a gente percebe que naquele contexto, na beira da morte, aí sim ele clama. Aí ele clama. Ele teve 2 oportunidades no texto, não clamou. Mas quando estava naquela condição, ele clama. Aí eu pergunto, será que nós somos tão diferentes assim de Jonas? A sua vida de oração é constante, é diária, ou você está em silêncio? Nunca ora, mas o silêncio se rompe quando uma catástrofe acontece. Quando você chega num contexto de desespero igual o de Jonas. Quando as coisas apertam, de repente, aí sim a gente está de joelho no chão e nos tornando grandes intercessores. Será que a gente não é diferente de Jonas? Às vezes o Senhor faz com que passemos por situações assim para retornarmos a Ele, ao relacionamento, ao primeiro amor. Lembrar que de Deus só quando precisa. É tão ruim quando alguém te procura só quando precisa de você. Sabe quando alguns amigos que a gente tem, ou parentes, principalmente parente, que nunca fala com você, nunca. Mas quando fala, ou é para pedir dinheiro, ou é para pedir, né, hospedagem, ou é para pedir alguma coisa. Todo mundo, pelo menos, tem um amigo assim. Não fala, não pergunta nem se você está bem. Ele não fala com você no WhatsApp, mas de repente vem uma mensagem dele. Oi, tudo bem? E já manda algum pedido. Então existem pessoas que são assim, só procura a você quando pede alguma coisa. Né? Pede por emprego, pede por alguma coisa, pede por dinheiro. E queridos, quantas vezes nós só chegamos a Deus clamando a Ele quando a gente precisa de um emprego? Aí quando a gente tem um emprego, a gente se distancia dele. Quando a gente pede por cura, aí a gente é curado e aí se distancia dele. A gente pede por transformação, por renovo no casamento, e Deus vai lá e faz algo maravilhoso no casamento. Mas daí a gente vai lá e se distancia dele. Em outras palavras, às vezes nós somos pessoas que mostram o seguinte: Deus vale a pena ser adorado enquanto pode me retribuir com algo. Jonas clama, Jonas grita, vai até Deus. Ele se lembra do Deus da aliança. Ele se lembra do Deus da promessa. Na angústia, ele aprende que não tem como virar as costas para Deus. Mas o contrário, é correr até Ele. Por quê? Porque Ele responde. A própria oração de Jonas foi assim. E Ele respondeu. Ele fala depois, tu ouvistes a minha voz.
Ao ver essas últimas ações de Jonas e ver ele dizendo que Deus ouviu, que Deus respondeu, não há outra conclusão, meus queridos, a se tirar que no clamor Deus manifesta a tua graça. É no clamor que Deus manifesta a sua misericórdia. Oração é o maior instrumento para a vida do crente. Orar para o cristão é como o oxigênio para o ser humano. Falar com Deus, estar na sua presença. E se a oração é fundamental para o crente, a intensidade que damos a essa oração é algo que não podemos negligenciar. Não estou dizendo que Deus só ouve a oração movida por choro, mas estou dizendo que a sua entrega de coração, a sua sinceridade, a sua súplica, a sua persistência mostra o seu clamor. Jonas negligenciou o clamor por perdão e misericórdia quando estava no navio. Mas no fundo do poço, ou melhor, no fundo do mar, quando ele estava mais vulnerável na sua vida, na beira da morte, na angústia, ele clama, ele pede socorro. Chegou a um monte que a sua alma, chegou num jeito, que a sua alma gemia. E com a sua alma assim, ele entrega em oração. Ele se entrega em oração. E Deus ouve. E Deus responde. Deus sempre ouve. Sempre. Não quer dizer que ele ouve e responde necessariamente aquilo que nós pedimos. Porque ele sabe o que é melhor para nós. Mas uma coisa é verdade, ele sempre nos ouve. Vemos no texto que quando Deus responde uma oração, é favor, é uma graça. É o seu amor sendo manifestado sobre a sua vida. Jonas não tinha mérito nenhum. A gente vê nas suas últimas ações. Ele não tinha mérito nenhum. Mas Deus responde porque é misericordioso. Como não sabemos todos os desígnios de Deus, o que cabe a nós é orarmos, é clamarmos por uma intervenção divina. Sabe qual texto que eu lembro muito a respeito disso? O cego Bartimeu. Quando a gente vai lá para Marcos 10, 46, 52, ele é cego, Então ele não vê Jesus passar, mas toda a movimentação faz com que ele escute que o Messias está passando. E o que ele faz? Ele grita, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus não ouve. Aí ele grita de novo, e os discípulos tentam até abafar. O meu pessoal lá em roda fala assim, calma, fica quieto. Mas não, por 3 vezes ele clama, e na última vez que ele grita, aí Jesus vai, fala com ele, e assim traz a cura. Uma das grandes lições que nós podemos tirar com o cego Bartimeu é que o clamor é necessário. Realmente insistir, é gritar pelo socorro do nosso Senhor Jesus. O cristão, meus queridos, é um peregrino nesse mundo. Esse mundo tão cruel, porque nós somos destinados ao reino de Deus. E nessa peregrinação, a gente vai passar por angústias. E o que cabe a nós é clamarmos ao nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos ajude, que Ele realmente responda, que Ele ouça o nosso clamor. Mas depende de mim, depende de você, ir até Ele e clamar. Como o Salmo 50, 15 diz, clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. O clamor é o primeiro passo para quebrar a barreira da rebeldia. Em segundo lugar, então, além de nós notarmos Jonas clamando, a gente percebe que ele reconhece a correção que ele está a correção que ele está presenciando na vida dele. Por quê? Perceba no versículo 3, ele fala, pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Talvez, dependendo da tua versão, ele é ainda mais explícito. Ele fala, pois tu me lançastes nas profundezas. Então aqui, todo o versículo, do versículo 3 até o versículo 8, Jonas está descrevendo as consequências da rebeldia dele, a correção que ele está tomando enquanto está se afundando no mar. Embora tenha sido os marinheiros que tenham lançado Jonas, a gente vê isso no capítulo 1, versículo 5, ele sabe que Deus é que estava trabalhando de forma soberana por intermédio deles, corrigindo a Jonas.
e que Deus o lançou no mar. Então, por isso que a gente aprende que quando a graça se manifesta em nós, reconhecemos a correção. Queridos, Jonas, ele foi jogado e estava afundando. Quando perto do abismo, ele é engolido, então, pelo peixe. Olha o modo como Deus utiliza para a salvação de Jonas. Jonas ele inicia o versículo apontando que Deus havia ocasionado tudo aquilo. Quando ele fala, tu me lançastes. Desde quando ele estava com os marinheiros, Jonas ele entende que é correção divina. Então lá na tempestade, até mesmo o que ele sugere, né, para os marinheiros jogarem no mar, já dá a entender que ele sabe que é uma correção divina. Ele sabe que é algo que está acontecendo porque ele estava sendo desobediente. Mas a diferença dele no navio com ele no fundo do mar é que no navio ele ainda se mantinha resistente em clamar a Deus. Aí foi necessário que ele caísse no mar. Foi necessário que ele estivesse na beira da morte para reconhecer a correção e pedir socorro a Deus. Ele confessa que o mesmo que o lançou ao mar, o fez subir da sepultura. O texto nos ensina que os primeiros passos para deixar a rebeldia é reconhecer a correção que está tendo devido a ela. Um coração quebrantado é aquele, meus queridos, que foi moído pela correção, mas que é reconstruído pela graça de Deus. Toda ação, isso é fato, toda ação gera uma reação. Não tinha como Jonas continuar naquele estado de rebeldia sem sofrer as consequências dos seus atos, principalmente em quem ele era. Ele era um profeta. Ele era alguém que tinha um ministério e sendo rebelde daquela maneira, sério que ele não iria ter consequências disso? Mas ele, no versículo 3, ele reconhece: Senhor, tu me lançastes, tu fizestes eu estar nesse contexto para me corrigir, para eu aprender. Então, no meio do clamor, ele reconhece: tu, Senhor, me lançastes, tu está me corrigindo. Queridos, o Senhor nos corrige para mudanças, para melhorias. Não corrige porque nos odeia, mas o contrário, porque nos ama. Jonas estava se afogando no abismo, na beira da morte, porque era necessário passar para aquele contexto para ele aprender. Do mesmo modo que alguns só clamam ao Senhor quando as coisas não estão bem, também tem aqueles que só aprendem de vez quando passa por contextos difíceis. Tem quem aprenda pelo amor, mas tem quem aprenda pela dor. É necessário lembrar de que Deus corrige aqueles a quem Ele ama. Ele fala lá, o autor aos Hebreus fala, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Hebreus 12, 6. Então Deus corrige Jonas por duas causas. Porque tinha um propósito através da vida dele que seria cumprido. E aquela correção acontece pela sua rebeldia. E por essas causas Deus manifesta a sua graça, manifesta a disciplina, corrige Jonas e o salva da mesma correção. Deus não deixa a história de Jonas acabar aqui no versículo 17. Mas Deus faz com que, através da oração de Jonas, a gente tenha o capítulo 2, o capítulo 3 e o capítulo 4 e todo o enredo dessa história. A graça de Deus faz com que reconheçamos a correção. É o primeiro passo para um quebrantamento, para a transformação. E a partir disso, muito o Senhor faz em nós. Muitos não entendem a correção e acabam se rebelando contra Deus, sai da igreja, não quer saber de Deus. Não consegue reconhecer que às vezes passa por contextos difíceis porque acabou fazendo alguma coisa de errado, porque acabou se rebelando contra Deus, porque acabou praticando alguns pecados que deram consequências. Mas o que cabe a nós, o que cabe a eu e a você, aquilo que Jonas está passando, ele se quebrantou. Ele falou: realmente, tu me lançastes no mar para eu aprender. E assim nós notamos um Jonas diferente, um Jonas transformado, um Jonas que aprendeu no fundo do mar, na pior situação. Aí eu pergunto para você: você quer esperar chegar nessa situação para ter um coração quebrantado? Se arrepender?
ser transformado, reconheça a correção. Procure o motivo que o levou a tal disciplina e se arrependa. Vá ao Senhor Jesus, receba esse perdão. Talvez você tenha que passar ainda durante um tempo colhendo consequências dos seus atos. Mas nada melhor do que passar por isso, crendo que a salvação chegou até a tua vida. Que você foi aos pés do Senhor e Deus o manifestou, a graça sobre a tua vida, a misericórdia sobre você. Não lembre do Senhor quando a sua alma está desfalecendo, mas clame a Ele, reconheça o seu amor, demonstrando na sua vida. Reconheça o que é necessário mudar e quebrante o seu coração. E por último, para encerrarmos, o que a gente aprende com a vida de Jonas é que além dele clamar, além dele reconhecer o seu erro, ele demonstra gratidão. Olha que lindo que ele fala no versículo 9. Mas com a voz do agradecimento. Não é normal uma pessoa agradecer quando está sendo corrigida, né? Olha como é um Jonas diferente. Ele fala, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que prometi, cumprirei. O profeta falando que o que prometeu, ele vai cumprir. Algo que ele não fez no capítulo 1. Ele não cumpriu o que ele deveria ter cumprido. A gente vê que ele oferece sacrifício. Quem que oferece sacrifício no capítulo 1? Os marinheiros, pagãos, convertidos. E ele não faz nada. E aqui no capítulo 2, ele já é diferente. Ele ainda continua, ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e esse vomitou a Jonas. A oração de Jonas não é um pedido para ser salvo do peixe, mas é um agradecimento por ter sido salvo através do peixe. Olha que mudança de personagem, não é mesmo? O homem que pagou com o próprio dinheiro a passagem para fugir do Senhor, agora fala, o que prometi, cumprirei. Oferecerei sacrifícios a ti. É um coração transformado. É um coração quebrantado pela graça e pela misericórdia de Deus. Um coração transformado pela correção. E quando ele fala, ao Senhor pertence a salvação, é a confissão do profeta que Deus é a fonte soberana da salvação. Por meio de Cristo, nós somos salvos. Agora trazendo essa mensagem, essa frase de Jonas para nós, que é em Cristo que nós somos salvos. Jonas deixa a rebeldia para uma vida de gratidão. Ele agradece a salvação que o Senhor deu pelo peixe. Ele agradece a segunda chance que Deus concede a ele. Nem todos recebem segunda chance. A salvação em Cristo é dita várias e várias vezes na vida de uma pessoa, mesmo que ela nunca vá na igreja. Mesmo que uma pessoa tenha nascido num lar ateu, tenha nascido num lar totalmente afastado de Deus. Durante toda a sua fase, claro, se ele está num contexto em que o cristianismo é predominante, por exemplo, aqui no Brasil, alguma vez na vida, a mensagem de Jesus vai chegar até ele. Mas às vezes, ele vai insistir na rebeldia. Ele vai insistir em não se converter. E nem sempre essa pessoa recebe uma segunda chance. Às vezes o tempo acaba. Por isso, se você tem uma chance agora, aproveite. Porque pode ser que amanhã não chegue. Aproveite para se quebrantar. Aproveite para se arrepender. Aproveite para ser restaurado e transformado por Cristo através da sua graça, como foi Jonas. Transformado através do Senhor. Através da graça, a gratidão toma conta de suas vidas. Jonas demonstra gratidão pela salvação. Se a graça não tivesse constrangido, ele, após o vômito, sabe o que ele iria fazer? Retornar para a cidade de onde ele veio e não ter cumprido a sua vontade. Quer dizer, a vontade de Deus. Mas, depois que ele é vomitado, é até interessante essa frase que Jonas usa, o escritor usa, que o peixe vomitou a Jonas. É como se fosse a ideia de... Não é que ele... o hebraico, ele indica, não é que ele cuspiu Jonas, ele vomitou na ideia de repulsa do que Jonas havia feito. Mas o Jonas que sai do peixe é um Jonas transformado pela graça. Alguém que agora agradece. Então, queridos, a cegueira espiritual, ele pode te impedir de ter um coração mais grato. Você não encontra motivos para agradecer a Deus, mesmo tendo muito e às vezes tendo pouco.
Você vive em murmuração, você vive em reclamação, nada está bom. A sua vida tende a ser um mar de frustrações. Certamente você encontrará um abismo igual de Jonas. Um abismo emocional e um abismo espiritual. Agora, quando nós recebemos a graça de Deus, quando encontramos com a manifestação da sua misericórdia, Ele transforma o coração ingrato para um que valoriza mais, para um mais agradecido. Quem entende tudo isso, volta ao primeiro amor. Algo muito parecido eu vejo, sabe aquela cura dos 10 leprosos? A gente vê lá em Lucas 17, dos versículos de 11 até 19. Jesus cura 10, só que só um volta para agradecer. De 10, 9 tá nem aí. Receberam o que eles queriam e foram embora. Mas um volta para louvar a Deus, para louvar a Jesus Cristo. Qual deles a gente quer ser? Aquele ainda que se mantém num coração ingrato? Ou aquele que é transformado e agradece ao Senhor mesmo em circunstâncias tão ruins como foi a vida de Jonas? Jonas estava no fundo do mar, acabou de ser engolido. Mas depois ele agradece ao Senhor por essa salvação. A graça de Deus nos chama a uma vida de clamor. A graça de Deus nos chama a uma vida de reconhecimento da correção. A graça de Deus nos chama para uma vida de gratidão. Que Deus nos abençoe e possamos receber essa mensagem e deixar para trás um período de rebeldia e sermos transformados por Jesus, sermos transformados pelo Senhor e voltarmos a clamar a Ele e reconhecermos isso e agradecermos por Ele ter tido misericórdia de nós. Que Deus nos abençoe grandemente.